Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Gostaria de compartilhar com você, nesta tarde de hoje, uma palavra de Deus sobre nossas vidas. Amém? Mas antes, gostaria também de convidar você para estar orando junto conosco neste momento, neste instante, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra e fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai querido e amado Deus, Pai, te pedimos humildemente para estarmos na sua presença, para ouvirmos a sua voz, para sentirmos a sua presença, para sermos alcançados pelo seu toque. Pois cremos, meu Pai, que não há lugar tão distante assim que suas mãos não possam alcançar. Pois cremos, ó Deus, que não há coração tão duro que a sua palavra não possa penetrar. Por isto, nesta tarde, Pai, nos prostramos diante da sua santidade, nos curvamos diante da tua palavra, abrimos nosso coração para o Senhor. Pedimos ao Senhor que venha fazer morada em nossas vidas, que venha falar conosco nesta tarde de hoje, que tome a glória para si de todo este tempo, deste momento, que nos conduza, Senhor, pelo teu Espírito Santo, até estarmos prontos, até entendermos o que o Senhor quer de cada um de nós, para que possamos entender, meu Pai, o chamado que o Senhor tem sobre nossas vidas, o propósito que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Pai Santo e amado Deus, diante da sua palavra abrimos nosso coração e voltamos nossa vida para o Senhor te pedindo, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa mensagem, entre a vida e a morte. E o porquê deste tema? Porque todos nós estamos, eu, você, todos nós estamos entre a vida e a morte. Você está entre a vida e a morte. E a Bíblia, ela nos revela isso. Ela nos revela em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que a vida ela é como um vapor. No texto está escrito: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, uma hora existe, outra hora já não existe mais. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Vivemos entre a vida e a morte. Vivemos entre a vida e a morte. Assim é a nossa vida na Terra, feita como vapor. Mas há uma promessa. E é justamente sobre esta promessa que eu quero falar para você. Há uma promessa de uma vida eterna. Uma vida que não se desfalece. Uma vida que não se acaba. Uma vida que perdura por toda uma eternidade. Esta promessa vem do Senhor. Quando Ele envia seu Filho por amor ao mundo, pagando o preço pelos pecados de todos, ali naquele ato onde Ele paga o preço por todo o pecado e diz: está consumado, ali está pago o preço. E ali o Senhor morre e após 3 dias ressuscita para reinar eternamente. E assim todo aquele que nele crê não deve perecer, mas herdará também a vida eterna. Mas aquele que não crê, este sim, aí estará condenado. Ou seja, Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Morreu por mim,
morreu por você, para nos dar direito a esta vida eterna. A grande questão é que temos consciência disso e sabemos da responsabilidade que devemos ter como cristão. Então o livro de Romanos nos traz à tona uma verdade sobre nossas vidas. Como vocês podem viver ainda no pecado, mesmo sabendo do preço que foi pago? Isso não quer dizer que não vamos errar, que não vamos falhar, mas isso nos chama a atenção, que não podemos nos conformar em viver no pecado, porque esse conformismo com o pecado se torna iniquidade em nossas vidas. E o grande perigo da iniquidade é que ela tem autoridade dada por nós mesmos para calar as nossas orações. As nossas iniquidades impedem que as nossas orações cheguem ao céu. E quem causa isso sobre nossas orações somos nós. A nossa insistência em continuar vivendo uma vida de pecado, a nossa insistência em não abandonar aquilo, a nossa insistência em continuar vivendo longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, entre a vida e a morte está você. E a Bíblia revela que a nossa vida nessa terra é como um vapor. Uma hora aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Você já parou para pensar na brevidade da vida? O quanto a vida passa depressa e o quanto perdemos tanto tempo com coisas fúteis, inúteis, supérfluas? Ah, se você soubesse. Se você soubesse o quanto a vida passa tão depressa. Se tivéssemos a noção deste tempo, talvez daríamos mais valor ao tempo que temos ainda nessa terra. Talvez hoje seja difícil para você definir o que dói mais. As coisas que não deveríamos ter feito quando olhamos para trás, ou as coisas que simplesmente deixamos de fazer. O que dói mais? Pense nisso por um instante. Imagina quantos abraços você poderia ter dado e não deu. Quantos bons dias você poderia ter dado e não deu. Quantos eu te amo você deveria ter falado, mas não falou. Quantas coisas você quis fazer e não fez. Pense nisso. Dói. Dói pensar nas coisas que você fez e sabia que não deveria ter feito. Dói pensar nas coisas que você não fez e você deveria ter feito. As coisas que você deixou de fazer. Meu irmão, minha irmã, a vida ela é breve e a Bíblia nos relata isso, é feito um vapor. Uma hora aparece por um tempo, outra hora desvanece. A vida é breve e estamos perdendo tempo de vida. Quanto tempo perdemos na nossa vida hoje com coisas supérfluas, coisas que não agregam nada em nossa vida? Quanto tempo perdemos com mesquinharias, com vídeos na internet, mexendo em celulares, com conversas desagradáveis? Quanto tempo perdemos diante de uma televisão? Quanto tempo perdemos da nossa vida com coisas que não edificam nada, que não glorificam o nome de Deus? Agora, se você pensa, meu irmão, minha irmã, porque muitas pessoas pensam isso. Ah, mas olha aquele fulano, olha aquela fulana, a vida deles é só ir para a igreja e faz isso e aquilo, eles vivem dentro da igreja. Para mim isso é uma perca de tempo. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim, que ir à igreja é uma perca de tempo,
que trabalhar na obra de Deus é uma perca de tempo, que participar dos cultos, as quarta-feiras, o domingo, tudo isso é uma grande perca de tempo. Afinal de contas, há tantas outras coisas, né, prazerosas que precisa ser feita, né? Então, a igreja se tornou, infelizmente para muitas pessoas, uma perca de tempo, formando até grupos que se autodenominam desigrejados. Meu irmão, minha irmã, com todo respeito, se você pensa que servir a Deus, se você pensa que fazer parte da obra de Deus, se você pensa que ir à igreja é uma grande perca de tempo, você me desculpa, mas você não sabe nada sobre o tempo. Nada sobre o tempo. Meu irmão, minha irmã, se há algo bem claro na Bíblia, e ela nos revela esse segredo, é que quando buscamos o reino de Deus, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, todo o resto nos será acrescentado. Tudo o que acontece na sua vida, ela vai correr e vai progredir de forma paralela ao amor e à dedicação que você tem ao reino de Deus. E se você entender isso, que existe um chamado de Deus sobre sua vida, e que se você mergulhar nesse chamado, se dedicar, amar esse chamado, se esforçar nesse chamado, se você entender isso, que enquanto você está trabalhando na obra de Deus, Deus está cuidando da sua casa, você vai perceber que quanto mais você avança e se dedica na obra de Deus, mais as coisas paralelas que existem na sua vida avançam, progridem e têm sucesso, como o seu trabalho, como o seu casamento, como o seu dia a dia com seus filhos. Tudo vai avançar na sua vida conforme você vai avançando no reino de Deus, se dedicando, se doando. Meu irmão, minha irmã, há muito tempo que o Senhor tem falado da sua volta. Na verdade, desde quando Ele esteve na Terra, mais de 2000 anos atrás, Ele já previu a sua volta, profetizou a sua volta. Nunca estivemos tão perto assim da volta de Jesus Cristo como nos dias de hoje. E talvez seja hoje, amanhã, quem sabe, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus voltará. E quando Ele voltar, você já parou para pensar? Como será o seu encontro com Cristo? Em que condições o Senhor Jesus vai te encontrar? Você já parou para pensar nisso? Meu irmão, minha irmã, a vida é breve e perdemos muito tempo da nossa vida com coisas que não edificam, que não agregam, que não glorificam o nome de Deus em nada. E a vida está passando. E o tempo é assim, passa, não volta atrás. São como as oportunidades. Elas não se repetem, dificilmente. Ela sempre está em movimento, passando, a todo instante. Uma coisa é certa, você precisa refletir nisso. Assim como eu, você também precisa do céu. E se eu te perguntasse, você gostaria de ir para o céu? Se você realmente acreditasse no céu, com certeza a sua resposta seria sim. Mas há muitos ainda que duvidam sobre a existência do céu. Meu irmão, minha irmã, o céu é real, assim também tão real quanto o inferno. Nós precisamos do céu, mas você merece ir para o céu. Você sabe que você precisa do céu, mas sinceramente, seja sincero consigo mesmo e se faça essa pergunta. Você sabe, tem consciência, você já ouviu a palavra, já viu os testemunhos, conhece os milagres de Cristo. Você tem acesso à palavra de Deus. Um véu foi rasgado para que você pudesse conversar com Deus.
por meio da oração, aí no silêncio do seu quarto. Então você tem noção de tudo isso. Você já aprendeu sobre o que é certo, sobre o que é errado. Você sabe o que é o pecado, não sabe? Sabe quais as consequências do pecado, qual o salário do pecado. Sabe que o salário do pecado é a morte. E o pecado paga com muito gosto os seus assalariados. Meu irmão, não brinque mais com as coisas de Deus. Você sabe que você precisa do céu. Mas você merece realmente para o céu? Você não merece, meu irmão. Você não merece, meu irmão. Nós não merecemos ir para o inferno. Preste atenção nisso. Você não merece ir para o inferno. Mas você precisa ir para o inferno. E o porquê você precisa ir para o inferno? Porque o inferno é necessário para você? Não. Simplesmente por uma questão de justiça. Você precisa ir para o céu, mas você merece ir para o céu. Você não merece o inferno, mas você precisa ir para o inferno. Meu irmão, nós não conseguiremos chegar ao céu por merecimento. Este é o primeiro ponto que você precisa ter noção. Não merecemos ir para o céu. Somos totalmente dependentes da graça de Deus para ter acesso ao céu, mas entenda isso. E sem o arrependimento, sem o verdadeiro arrependimento, precisaremos ir para o inferno. Então eu quero repetir aqui para você. Você não merece o inferno, mas você precisa ir para o inferno por causa da falta de arrependimento. Por causa da falta de arrependimento, por causa da dureza do seu coração, por causa do conformismo da sua vida com o pecado, porque você se afastou de Deus, se tornou amigo do mundo e se tornou inimigo de Deus. Simplesmente por causa disso, a justiça precisa ser feita sobre nossas vidas. E lembremos que Deus é amor, mas assim como Deus ama e é amor, Deus também é justiça. E seria justo Deus nos mandar para o inferno, diante da nossa falta de arrependimento, diante da nossa teimosia, diante da rebelião do nosso coração. Porque a falta de arrependimento, e você precisa entender isso, a falta de arrependimento, a iniquidade, ela vai calar a voz das nossas orações. A iniquidade é o quê? A iniquidade é aquele pecado cauterizado dentro de você. Cauterizado é como um membro que é decepado, onde as pessoas cauterizam aquele membro e a pessoa não sente mais nem o membro e nem mais o incômodo que ali tem daquela cauterização. Com o tempo já perde toda a sensibilidade. E talvez isso é o que aconteceu na sua vida, essa cauterização de mente e coração, fazendo com que você perca a sensibilidade em relação ao pecado, fazendo com que o pecado permaneça na sua alma, nas suas entranhas, no conformismo, no comodismo, aonde você aprendeu a conviver com o pecado. Este pecado alimentado dentro de você todos os dias, este pecado que você olha e não sente mais que é pecado, este pecado que você olha e fala para Deus, não Deus, não é pecado não. Meu irmão, não tente convencer Deus que pecado não é pecado, porque jamais você vai conseguir fazer isso. Este pecado dentro de você é algo grave, porque este pecado ele se torna uma iniquidade. A iniquidade é o que está calando a voz do seu coração, a iniquidade é o que está calando a voz das suas orações. Por isso, no final dos tempos, muitos dirão, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem são esses? São os que tiveram suas vidas cauterizadas no pecado. Não tem mais sensibilidade em questão do pecado. Cometem o pecado, se deliciam no pecado, têm prazer
no pecado. O pecado já faz parte de suas vidas. Esses dirão nos fins dos tempos: Senhor, Senhor. E a única resposta que ouvirão será essa: nunca vos conheci. Porque assim está escrito na palavra de Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos que vão gritar desesperadamente naquele dia: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então o Senhor dirá a eles: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Meu irmão, não se engane, porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor repetirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Simplesmente sim. No livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, aqui está escrito as consequências de uma vida sem Deus. Olha aqui, a consequência de uma vida sem Deus. Deus julga o justo. Você é justo, será julgado. E Deus se ira com o ímpio todos os dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm a ilusão de que Deus é apenas amor. Porque cresceram ouvindo isso. Porque passaram sua vida inteira aprendendo que Deus é amor, que Deus perdoa tudo, que Deus realmente perdoa tudo. Mas Deus não nos inocenta de todos os pecados. Porque há uma consequência sobre cada pecado. Para que nós fôssemos inocentados de todo pecado, foi preciso pagar um preço. Deus não simplesmente perdoou os nossos pecados e nos inocentou sem fazer justiça, sem pagar um preço. Pelo contrário, um sangue inocente foi derramado para que eu e você fôssemos inocentados dos pecados. Foi o sangue de Jesus naquela cruz derramado. Por causa disso, Deus, mesmo quando se ira, pode perdoar. Perdoar o meu e o seu pecado. Por causa deste preço que já foi pago naquela cruz. Por causa deste sangue derramado de Jesus. Por causa deste preço pago pelos pecados, não só que foram cometidos, mas os pecados que cometeríamos, ou os que vamos ainda cometer. Infelizmente, meu irmão, o preço foi pago por todos os pecados. Mas precisamos entender que como ainda viveremos no pecado tendo consciência disso. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Deus se ira com os ímpios, com os que insistem em viver uma vida longe de Deus. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Ou seja, Deus já está pronto há muito tempo. Agora cabe a nós nos prepararmos para este encontro com Deus, onde seremos julgados, aonde receberemos a justiça de Deus, aonde poderemos também receber da ira de Deus, diante da nossa falta de arrependimento, diante da nossa passividade em relação ao pecado. Meu irmão, minha irmã, a vida é breve e ela está passando, e as pessoas ainda estão insistindo em viver no pecado e estão resistindo à graça de Deus.
estão resistindo em aceitar o Evangelho, estão resistindo em se arrepender, achando que vão ter tempo suficiente. Você não tem todo o tempo do mundo para se arrepender. Você precisa parar com isso antes. Se você não parar com isso, eu não sei quanto tempo ainda você tem. Não sei nem tão pouco se você terá outra oportunidade. Eu não sei se você terá outro tempo de ouvir outra mensagem dessa. Eu não sei se você terá outra oportunidade de participar de um culto. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o tempo está passando depressa e que você não pode mais perder tempo. Não pode mais perder o tempo da sua vida em relação ao pecado, porque o pecado tem aprisionado muitos. Muitos têm vivido cativos do próprio pecado, reféns de um pecado, e se conformaram na situação que estão vivendo e não lutam mais contra o pecado. Por isso eu quero te pedir nesta tarde de hoje, reflita sobre tudo aquilo que tem roubado sua vida. Entende? Tudo aquilo que tem roubado sua paz, tudo aquilo que tem roubado o tempo de vida seu, tudo aquilo que tem te afastado de Deus, reflita sobre isso. Tudo aquilo que tem te afastado do céu e tem te pressionado, te empurrado a ir em direção ao inferno. As coisas erradas, as coisas que desagradam a glória de Deus, não se iluda. Deus é inevitável, você não vai poder evitar Deus a vida toda. Uma hora ou outra a conta fecha e é Deus que vai estar lá de frente contigo. Meu irmão, minha irmã, a brevidade da vida. Perdemos tempo da nossa vida com muitas coisas supérfluas. E Deus nos tem chamado para viver um novo tempo de eternidade, onde o tempo é apenas um detalhe, onde a eternidade predomina. Nosso Rei, nosso Deus é nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te encoraje nesta tarde de hoje a você tomar uma decisão em sua vida, se arrepender de uma vez por todas deste pecado, abandoná-lo para que ele não volte mais, ainda que ele insista, que ele tente. É preciso pôr um fim, um ponto final neste pecado, antes que ele ponha um ponto final em sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, que esta palavra tenha vindo de encontro ao seu coração. Amém.